Nós temos, Senhor, vivido tanto tempo dentro de racionalidade, do nosso conhecimento humano, e nós precisamos muito, Pai, do Teu Espírito e das coisas do reino, Pai, para que possamos verdadeiramente cumprir o nosso chamado. Eu sei que esse tempo que o Senhor nos trouxe aqui foi para sermos limpos, para produzirmos mais frutos, como está escrito na Tua palavra. Aquele ramo que está em mim, meu Pai, limpa para que produza mais frutos ainda. E é isso que nós queremos, Pai, sermos limpos para produzir frutos, em nome de Jesus. Queridos, Deus colocou no meu coração, a partir de ontem à noite, quando eu estava orando, intercedendo pela escola, de trazer mais um enfoque sobre heranças espirituais. Você já recebeu no começo, mostrando a lei da herança, a lei da responsabilidade, na primeira parte das ministrações do pastor Cote. Já foram tratadas muitas coisas de herança. Mas nós, quando falamos em heranças, nós sempre olhamos para trás. Olhamos para os nossos antepassados, né? O nosso foco está no que fizeram e que nos trouxe consequências desagradáveis. Então, quando fazemos um mapeamento, que respondemos aí a nossa história, heranças detectadas, nós sempre vemos a responsabilidade daqueles que nos antecederam nessa cadeia genealógica. Mas eu quero dizer para você que essa cadeia genealógica, ela é contínua. E que a sua responsabilidade se torna uma herança. Aquilo que você faz, aquilo que você pratica, aquilo que você deliberadamente peca, se torna uma herança para as gerações futuras. Então eu quero trazer esse enfoque para você. Não é? Porque muitas pessoas, às vezes, pensam, minha vida já está explodida mesmo. Deixa do jeito que está. Mas quando você olha para filhos, netos, bisnetos, tataranetos, há uma motivação especial para que você verdadeiramente tome uma posição. Porque você não está tratando da sua vida pessoal, mas você está tratando de gerações, de uma história. Não é? Então Deus colocou muito no meu coração fazer essa abordagem nessa manhã. E eu quero contar uma história para você. Havia um rei muito querido, muito amado de Deus, chamado Davi. Um rei segundo o coração de Deus. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Eu acho, sinceramente, que é porque ele quebrou os paradigmas do seu tempo na adoração. Você ouviu ontem uma palavra sobre paternidade, vai ouvir hoje à noite. O desejo do coração de Deus é ter filhos na terra. Eu falei isso ontem de manhã. Deus não queria um jardineiro no Éden, queria filhos. Deus sempre quis ter filhos. Chegou ao extremo de enviar o filho unigênito dele, que não queria vir, para sermos filhos dele. E esse filho unigênito também pisou na terra. Não apenas para ir para a cruz no nosso lugar. Não apenas para ser crucificado e morto no lugar do homem, porque o salário do pecado é a morte, o homem tinha que morrer para cumprir-se a lei. Mas ele veio para ensinar a relação de filho com pai também. No tempo em que o homem tinha aquelas orações farisaicas, ó Senhor da glória. Ele vem e fala, não, quando você orar, fala Pai Nosso. Fala Pai. Quando você jejuar, não fica essa cara comprida, seu pai, está vendo? Quando você der esmolas, não faz alarde, seu pai, está vendo? Você está desempregado, você está preocupado como vai sobreviver? Meu irmão, o seu pai veste os lírios do campo, as aves do céu, não vai deixar faltar nada para você. Quando ressuscita, que Maria Madalena vai até o sepulcro, ele fala, não me detenhas, ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Depois, como se fora pouco, o Senhor matar o filho dele na cruz para eu ser filho, ele envia o Espírito.
E o Espírito vem como um chip no meu coração, tá? Para me ensinar a dizer, Abba, Pai. Se sois filhos, sois herdeiros e tens o Espírito. E o Espírito testifica que sois filhos de Deus, está escrito. E ele veio para no seu coração ensinar a dizer Abba, Pai, clamar. Em Gálatas 4:4 fala que nós recebemos o Espírito do Filho. Porque somos filhos, recebemos o Espírito do Filho que clama Abba, Pai. O que é Abba, Pai? Papai, Pai querido, meu pai, paizinho, painho para o pessoal do Nordeste. Alô, tem alguém do Nordeste aí? Diga, painho. Pois é, isso é Abba, Pai. Isso é Abba, Pai. Então, o desejo do coração de Deus sempre foi ter filhos na terra. E Davi, no seu tempo, compreendeu isso. Ele compreendeu isso. O homem tinha uma forma de cultuar inteiramente religiosa. Uma vez por ano, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava por todo o povo. E Davi diz que orava 7 vezes por dia. O povo se contentava uma vez por ano, Davi 7 vezes por dia. Davi é o primeiro homem da Bíblia que no Salmo 18 diz, eu te amo, Deus. Declara o seu amor para o Pai. Ele tinha tanta convicção de que essa adoração dele... Cadê meu irmão adorador ali? Ele tinha tanta convicção que essa adoração dele era preciosa para o Pai. Que ele escreve num salmo dele que os inimigos se levantam e que Deus o proteja. Porque senão ele vai morrer. Se ele for à cova, quem vai adorar o Senhor? Quem vai adorar o Senhor? Então, é a adoração dele que tocava o coração de Deus. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele sentia amor, sentia ternura, sentia Deus como Pai. Doía no coração dele as coisas do Pai. Doía as dores do Pai no coração dele. Lembra que eu falei ontem? Quando ele chega no arraial, mais ou menos 14 anos, ele olha para aquele gigante e ele diz, quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? E Deus fala, está aí um menino que sente o que eu sinto. Eu vou usar esse menino. E Deus tem em Davi um homem segundo o seu coração. E esse menino se torna rei. Teve um tempo da vida de Davi, antes dele se tornar rei, que ele perdeu tudo. Tudo. Ele foi ungido rei na casa de Jessé. Mas, na verdade, era unção do Espírito só. Quando você vê aquela ida do profeta com o chifre cheio de azeite na casa do pai de Davi, que tinha vários irmãos e todos são apresentados, menos Davi, você vai ver que ele era um menino ainda e que ninguém falou a palavra rei ali. Derramou azeite, fez o sacrifício e ele continuou a vida dele, foi de trás das malhadas. Depois, quando ele enfrenta Golias, ele fica conhecido, seu nome agora é notório, sua força, sua intrepidez, sua coragem aparece, e ele é chamado para a corte, para primeiro tocar o instrumento e o demônio se afastar. Saul está possesso, e a adoração de Davi atrai o Espírito de Deus, e atraindo o Espírito de Deus, os demônios são incomodados e se afastam, mas voltam. Voltam, e amanhã você vai entender por quê. Voltam e voltam até Saul matar-se. Mas antes que Saul se mate, Davi fica no palácio. E lá no palácio, ele se casa com a filha do rei. Agora ele é genro de Saul. E o melhor amigo dele é o filho do rei, o cunhado dele. E está tudo em família agora. E ele começa a ter vitórias de Deus, porque dependia de Deus na guerra. Olha o que falamos hoje na meditação. Porque dependia de Deus na guerra, tinha vitórias. E o ciúme e a inveja tomam conta de Saul. E Saul quer matar Davi. E Davi foge para não morrer. E aí vamos falar sobre um paradigma que nós temos muito na igreja. Que a autoridade é cega, absoluta e imbatível em qualquer situação, irrecusável em qualquer situação. E o exemplo que se dá em todas as igrejas é Saul e Davi.
Davi não tocou no ungido do Senhor. Realmente, não podemos tocar. O julgamento é sempre de Deus. A ação de punição é sempre de Deus. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. Mas Davi não ficou, não. Davi foi embora. Davi fugiu. Uma autoridade que tem abuso de autoridade. Uma autoridade que está fora da palavra de Deus. Uma autoridade que é exercida com um benefício próprio, que pensa no seu próprio império e não no reino de Deus. Essa autoridade nós podemos sair debaixo dela, sim. Porque Davi saiu debaixo da autoridade de Saul. Não se rebelou. Deus levou o governo de Saul até onde Deus quis. E a hora que não quis mais, tirou Saul de cena e botou Davi. Mas Davi não tomou e não usurpou do que ele já sabia que tinha, que era uma promessa de ser rei. Entende? Então, esse exemplo, quando formos dar na igreja, temos que dar por inteiro. Um rei déspota, um rei endemoniado, nós podemos fugir dele. Não temos obrigação da parte de Deus de ficar debaixo da autoridade. Muito bem, e Davi foge. E ele vai para a caverna de Adulão. Quando ele chega na caverna de Adulão, é o pior momento da vida de Davi. Ele tinha perdido tudo. Tudo. Davi tinha perdido o papel de escudeiro do rei. Davi agora era perseguido, porque as mulheres cantaram Saul matou milhares, Davi 10 milhares. E começou a ser agora objeto de inveja, ao invés de Saul olhar para isso e dizer, poxa, que bom, eu tenho um escudeiro que arrasa com o inimigo. Mas a inveja faz o homem não perceber isto. Não se alegrar com a vitória do outro. Mas desejar ocupar o lugar do outro. E aí, ele não é mais escudeiro do rei. Ele também não é mais o genro do rei. A esposa ficou para trás. Mical ficou. Ajudou ele a fugir na madrugada e ficou. Ele também não tem o amigo mais, o melhor amigo por perto. A única coisa que ele tem é a roupa do corpo. Está suja, babada, porque ele teve que fingir de louco. Ele passou por um território vizinho e, para não morrer, ele teve que fingir de doido, arranhar a parede, porta, babar todo. E ali disseram, tem louco demais aqui, deixa ele ir, não segura esse moço, não. E ele chega na caverna de Adulão desse jeito. E ali ele encontra homens endividados, amargurados, desesperados. Quando eu passo em São Paulo, próximo àqueles viadutos, que eu vejo aquele monte de gente morando embaixo, eu penso que a caverna de Adulão devia ser assim. Um povo sujo, feio, fedido, que não tem onde morar mais. Não tem família, não tem mais nada. E Davi chega ali naquele lugar, e aqueles homens dizem, vem ser o nosso chefe. A Bíblia não diz que os homens convidaram, mas eu creio que convidaram. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Davi tornou-se chefe deles. E o princípio da autoridade é o que está embaixo se colocar sob a cobertura do que está em cima. Deus não fala assim na palavra dele. Maridos, correi atrás das vossas mulheres para impor a vossa autoridade. Deus fala, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. É quem está embaixo que tem que entrar. É como um guarda-chuva de proteção. E você vem e se coloca embaixo. E diz, eu quero essa autoridade sobre a minha vida. A Bíblia não diz para nós assim, Romanos, autoridades constituídas. Sejam autoritárias e imponham as leis e as regras sobre o povo. A Bíblia diz, sujeitai-vos às autoridades constituídas. Então, a autoridade, o princípio da autoridade, não é uma mão dura e tacanha em cima de ninguém. É alguém que vem e reconhece, eu reconheço a sua autoridade, e eu quero me colocar debaixo da sua autoridade, e a sua intercessão pela minha vida vai ser importante para mim. O seu conselho vai ser importante. E aí você tem que abrir a boca a hora que precisar dessa autoridade. Se é um princípio de guarda-chuva, quem entra dentro é que pede ajuda. É que tem que falar o que precisa, o que necessita.
buscar apoio, buscar conselho, abrir o coração. E eu creio que aqueles homens falaram: Davi, vem ser nossa cobertura, vem ser nossa autoridade, nosso chefe. E a Bíblia diz que Davi tornou-se o chefe deles. E, queridos, Davi chegou naquela caverna de Adulão. Eu não sei porque que Deus está dando essa direção, mas Ele sabe. Talvez aqui seja a sua caverna de Adulão. Davi chegou na caverna de Adulão. Ele tinha perdido tudo. Tudo. Até a dignidade. Você acha que Davi podia voltar? Poderia voltar para trás das malhadas? Ia ser uma presa fácil para Saul. Você acha que Davi poderia voltar para a casa dos pais dele? Saul tinha um exército poderoso que Davi fez poderoso. E que estava ainda debaixo da autoridade do rei. O rei ia dizer: mata Davi, mata toda a casa dele. Davi não podia voltar nem para a história passada, nem para ser escudeiro do rei, para nada. E ele podia dizer naquela hora: Deus, eu estava bem atrás das malhadas, por que o Senhor me tirou daqui? O que o Senhor fez comigo? O Senhor me tirou de trás das malhadas, me colocou no lugar de honra, e agora o Senhor me deixa sendo perseguido por esse homem doido, endemoniado? Mas a Bíblia diz, e você lê isso com toda a clareza no Salmo 37, ou 34, não tenho certeza, quando Davi chega na caverna de Adulão, Salmo 34, na verdade. Você vai ver que Davi tem confiança em Deus mesmo naquela situação. Davi diz: bendirei o Senhor todo o tempo. Ele começa dizendo assim no Salmo 34. É no Salmo 34 que ele diz: os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem, os livra e os guarda. É no Salmo 34 que ele diz: o Senhor nos livra de todas as tribulações. Porque Davi sabia que podia perder tudo, só não podia perder o Senhor. Nada era importante. Você pode perder tudo, querido, tudo, você só não pode perder o Senhor. Só não pode perder o Senhor. E o que aconteceu na caverna de Adulão? Sabe o que aconteceu? Davi sabia que Deus era quem dizia que era, e que Deus faria o que dizia que faria. E ele seria rei de Israel. Então sabe o que ele faz? Ele começa a treinar um exército. E aqueles homens amargurados, endividados, desesperados, se tornam o maior exército que Israel já viu até os dias de hoje. Chama-se Valentes de Davi. Valentes de Davi. Valentes de Davi. E agora Davi já está no palácio. Os valentes de Davi são os homens de confiança dele. Os homens que encontraram com ele no fundo do poço. E que agora reinam com ele, ganham batalhas, vitórias. Os valentes de Davi agora são o aparato. Que Davi confia e nem vai mais para a guerra. E Davi está em casa. Davi está em casa e os valentes estão na guerra. E Davi chega na sacada da sua casa e tem a esposa de um valente, linda, linda, desejável, corpão violão, cabelos sedosos. Isso aí. Davi conhecia a história de José, sabia? A história de José mostra que tem que fugir. A história de José mostra que tem que fugir. Por que você acha que José fugiu? Porque se ficasse ia para a cama com a mulher de Potifar. Meu pai foi um homem muito, muito promíscuo. E ele usava algumas expressões muito promíscuas, claro. Ele falava aquilo que o coração dele vivia. E ele dizia: olha, uma mulher aguenta uma cantada de 1000 homens, mas não aguenta 1000 cantadas de um homem, por isso que eu insisto. E dizia isso na frente da gente, dos filhos. Envergonhava a família. Tanta mulher de Potifar ia insistir em cima de José que ele ia para a cama, ele iria para a cama. Então ele fugiu. A regra é: fuja!
fuja. Davi não fugiu. Davi foi para sacar do olhar, a concupiscência dos olhos. Eu falo que os demônios entram pelos buracos. Começa a entrar pelos olhos para tentar você. Começa a entrar pelos sentidos. E Davi manda chamar Batseba, e Batseba veio. Ela é súdita. O grande rei Davi manda te chamar, Batseba. Ele quer conversar com você lá no aposento dele. E ela vai. E lá ele toma aquela mulher. A Bíblia não fala que foi estupro, foi consensual. Os dois pecaram. Não existe pecado de adultério sozinho. Apesar de você ver na Bíblia só a mulher indo para o apedrejamento, mas o adultério precisa de dois, é um pecado de dupla. A menos que seja um adultério virtual na internet. Na pornografia visual. Mas, enfim, Batseba foi, deitou-se com Davi e engravidou. A Bíblia não fala se foram duas relações. Eu acredito que foi uma. E Batseba estava nos dias férteis e engravidou. E deu notícia para o rei: eu estou grávida. As guerras duravam muito tempo. As guerras duravam meses e anos às vezes. Dependendo das guerras, era mais de ano. E aí, Davi está com um problema. Adultério esconde, mas barriga não tem como esconder. Barriga cresce. E agora, vão apertar essa mulher. De quem é esse filho? Se Urias, o seu marido, está na guerra. De quem é essa criança que você gerou? Essa mulher vai acabar abrindo a boca, é do rei Davi. E olha a situação que eu vou ficar. O grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, comete adultério justamente com a esposa de um valente de Davi. E agora? Agora Davi maquina. Um abismo chama outro abismo, viu, queridos? Davi começa a maquinar no seu coração uma solução. Qual a solução? Bom, se Urias passar uma noite em casa, vai transar com a sua esposa, vai ter relação sexual com ela. E vai voltar para a guerra, ninguém vai fazer conta direito. Às vezes tem criança que nasce de 8 meses, tem criança que nasce de 7 meses e meio. Ninguém vai fazer a conta certinha do dia que Urias chegou para o nascimento da criança, quanto tempo passou, e vão dizer: poxa, o dia que Urias esteve aqui, engravidou Batseba, e quando voltar da guerra tem um presente, um filho esperando ele. E Davi pede para Urias vir para casa. Manda vir Urias para trazer notícias da guerra. Coisas bobas. Como é que está lá? Quantos morreram? Como é que está a batalha? Onde está mais difícil? Conversou meia dúzia de conversa fiada e disse para Urias: vai para casa, Urias. Vai para casa. Ou seja, você está fora de casa há muito tempo, está sedento do amor da sua esposa. Vai para casa, recebe esse amor e volta amanhã para a guerra. Mas Davi não contava com a lealdade de Urias. Urias disse: não, meu senhor, não vou para casa. Todos os meus companheiros estão lá na frente de batalha. Nenhum deles pode ir para casa hoje. Nós estamos guerreando a guerra do Senhor. Por que eu vou ter esse privilégio? Não vou para casa. O rei não contava com aquela lealdade. Aí o rei resolve maquinar outro plano. Um abismo chama outro abismo. O rei resolve embebedar Urias. Então tá, Urias, não vai para casa, vamos jantar. E ele embriaga Urias, porque a bebida corrompe o caráter e muitas vezes o homem faz bêbado aquilo que não faz sóbrio. Muitas vezes. Muitas histórias eu escuto nas ministrações de alguém que bebeu, dormiu com 3, nem sabe quando acorda com quem dormiu. É uma droga. Existem discussões intermináveis sobre a bebida, se pode, se não pode, se o vinho que Jesus serviu nas bodas de Caná da Galileia era alcoólico, se não era alcoólico. Eu vou repetir para você o que eu disse lá no CIUS, quando eu dei aula essa semana. O caráter de Jesus não combina
com a ideia do vinho das bodas de Caná da Galileia ser alcoólico. Porque imagine você que já viveu no mundo, numa festa de casamento, onde todo mundo bebeu todas, e já está todo mundo para lá de Marrakech, aí vem Jesus e enfia mais bebida. Você acha que isso combina com Jesus? Todas as vezes que o álcool aparece na Bíblia, ele aparece ligado à desgraça. Noé, no capítulo 6 da Bíblia, era um homem justo e temente a Deus, e Deus escolhe Noé para fazer nova geração depois do dilúvio. No capítulo 9 da Bíblia, ele é um bêbado e a maldição entra na terra por causa disso. O mesmo Noé, o mesmo homem. No capítulo 6 é justo, e no capítulo 9 é bêbado. E a maldição volta para a terra. Todas as vezes que o álcool aparece na Bíblia, está ligado à desgraça. E como juíza, eu fiz a implantação de um plano de segurança. Esse plano de segurança foi um plano piloto para ser replicado em algumas cidades do Brasil. Infelizmente, a pessoa que estava ligada no governo federal, que estava trabalhando nesse plano, saiu, não está mais no governo e morreu o projeto, mas chegamos a fazer o plano em Resende. Um plano de segurança pública, se você entrar na internet, você vai achar, chama Plano Municipal de Ordem Pública. Foi tanto sucesso que até a ONU veio a Resende para ver. Nós conseguimos reduzir a criminalidade de 57 homicídios por cada 100 mil habitantes para 22 homicídios. De 22 estupros por cada 100 mil para 0 de estupro. Mas nós fizemos um mapeamento do crime na cidade de Resende, nós somos as causas. Igual a gente faz o mapeamento da libertação, eu fiz o mapeamento do crime. E eu descobri que um dos gatilhos do crime, um dos elementos determinantes do crime é o álcool. Eu descobri que 85% da violência doméstica tinha como gatilho o álcool. Eu descobri que 90% dos estupros tinha como ingrediente o álcool. Dos acidentes nas rodovias com morte, matando o bêbado e a outra família do outro carro que nem estava bêbada, na hora da colisão, eu descobri que as rixas de rua, esfaqueamento, pancadaria, elemento determinante o álcool. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. A Bíblia diz que o bem e o mal não pode sair do mesmo lugar. Aí do mesmo tonel que você compra, aquele vinhozinho que você bebe socialmente no seu almoço, saíram aquelas garrafas do mesmo tonel da mesma safra. Saíram aquelas garrafas que o homem bebeu e estuprou uma criança de 3 anos de idade. Do mesmo tonel que saiu o uísque 12 anos, que você bebe bonitinho numa festa de casamento, saem aquelas garrafas que um homem bebe, embriaga-se e arrebenta a sua mulher dentro de casa. Do mesmo tonel que sai aquela cervejinha que você bebe na praia, geladinha. Saem todas aquelas garrafas que um jovem bebeu e arrebentou-se na rodovia. E matou uma família. E eu pergunto a você, você acha que é de Deus ou é do diabo? Nos despachos de macumba, umbanda, quimbanda e tudo que é banda das trevas, a primeira coisa que Satanás pede é o álcool. Então Davi, volta para o nosso texto. Davi tem uma ideia maquiavélica, eu vou embebedar Urias, porque ele bêbado, ele não vai ser tão íntegro. Ele bêbado, ele vai perder esse caráter leal dele para os companheiros, para Deus, para a Arca da Aliança, para mim. E ele embriaga Urias. Dá um big jantar, enfia a bebida em Urias. Só que ele não contava que a lealdade de Urias era a prova de cachaça. Não era cachaça, é claro, prova de vinho. E Urias dorme na porta do palácio. Ele pensa que Urias foi embora. Tchau, Urias, vai para casa, vai para casa. E Urias não foi. Urias deitou na porta do palácio e dormiu bêbado. E quando ele acorda, a notícia é: Rei, Urias amanheceu dormindo na porta do palácio. E ele pensa: e agora? A mulher está grávida, ele não foi para casa, não deitou com ela. Essa barriga vai crescer.
Todo mundo vai saber. Eu tenho que dar um jeito. Eu não posso ser adúltero, mas eu posso casar com uma viúva. Ainda vou ficar bem no filme, cuidando da viúva. Eu vou matar Urias. E no seu coração, ele maquina um plano. Ele escreve uma carta para o comandante maior da guerra, mandando colocar Urias na linha de frente. Coloca Urias bem na turma da frente. Você já viu em filmes, as batalhas eram homens a homens, vinha aquele batalhão com escudos, com pavês, com lanças, com flechas, se encontravam no meio do campo de batalha. Morriam, os que estavam à frente morriam primeiro. E se Urias morre na batalha, morreu na guerra. Ninguém vai ficar sabendo. A intenção do coração, o crime perfeito. A intenção do coração de Davi é Urias na frente para morrer e Batseba ficar viúva, e manda uma carta pelo próprio Urias. Meu Deus. As cartas eram pergaminhos, enrolava-se, fazia aquele canudinho, igual um diploma, derramava um líquido que era um selo, que era um lacre, para colar, grudar e ficar a insígnia do rei, o anel do rei. Tá! Para provar que a origem daquela carta é do rei. E não se pode abrir o lacre, é o sigilo. E o rei está mandando uma carta sigilosa para o comandante da guerra. E quem está levando? Urias. E Urias se sente até honrado, meu Deus. Segredos de guerra do rei com o comandante, eu que estou levando. Certamente levou aquela carta com todo cuidado até o campo de batalha. E aí é colocado na linha de frente, obedece ao comando do rei e não se descuide.